Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Em Miúdos. E hoje estou aqui com a presença ilustre do Rafael Salavessa. Isso mesmo, ele tem 42 anos, é natural do Rio de Janeiro, atualmente vive em Lisboa, na região de Belém. Ele tem duas empresas, que atuam em dois ramos diferentes aqui em Portugal. Um voltado para o turismo, para atender o público brasileiro, e também no ramo da estética, em que quem cuida ali principalmente é a esposa dele. Ele produz vários conteúdos a respeito de como é viver em Portugal, conta também um pouquinho das experiências dele em relação à transição e está aqui disponível para falar com a gente no nosso podcast. A gente vai falar sobre vários assuntos. Rafael, muito obrigado pela sua disponibilidade. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Eu que agradeço o convite. É um prazer poder falar com você e com o público, que assiste também. Acho que vai ser uma conversa bem legal. Boa, maravilha. Rafael, eu sempre começo aqui os nossos podcasts falando isso, que eu gosto, para conhecer a história das pessoas, eu gosto de dar alguns passos atrás para depois entender o hoje e, naturalmente, os projetos aí para o futuro. Você, natural do Rio de Janeiro, capital. Rio de Janeiro, capital, carioca da gema. Eu também sou natural do Rio de Janeiro. E me diz aqui, quando que você, vivendo no Rio de Janeiro, despertou para essa possibilidade de sair? Você está em Portugal desde 2019. Portugal era o teu plano A? Então, na verdade, a minha relação com Portugal é de berço, né? O meu pai nasceu em Portugal, minha família toda paterna é aqui do interior de Portugal. Sempre amamos visitar, enfim, a gente já tinha vindo várias vezes, passar datas com a minha família, e era assim um plano. Inicialmente, eu vinha para fazer meu mestrado, eu sou professor formado na FRJ, vinha para fazer mestrado, mas meu pai teve complicações de saúde, e nisso eu abortei essa missão, e depois, quando eu vim para assumir essa parte do turismo aqui em Portugal. Foi uma decisão muito bacana. Nós já tínhamos o nosso primeiro filho, o Theo. Então, na hora que aconteceu a gravidez dele, nós antecipamos os planos. Viríamos um pouquinho depois, mas quem é do Rio sabe que não é tarefa fácil criar crianças, né, no Rio de Janeiro. E antecipamos e viemos para dar uma criação maravilhosa para o Theo, e agora para a Madalena, que é a minha portuguesinha caçula. Já nasceu aqui Já em nasceu. Portugal. Boa, maravilha. Realmente é um desafio, né? É uma pena quando a gente fala, do Rio de Janeiro, com o potencial que tem, né? Exatamente. E uma dúvida, você falou que é professor. Como que Sim. veio aí essa ideia de mudar de ramo praticamente, né? Lógico que você continua ensinando, né? Você continua trazendo informações para as pessoas. Mas essa virada de chave aí do ramo para Portugal, você já fazia alguma coisa de turismo no Brasil ou começou isso em Portugal? Na verdade, assim, desde a minha infância eu sempre fui um apaixonado por história. Aliás, a minha formação não é em história, tá? Eu sou formado em educação física pela FRJ, mas história sempre foi uma paixão. Eu tenho um grande amigo de infância que já atuava com turismo na França, e aí surgiu a ideia de abrir aqui o negócio em Portugal também. E eu acho que foi uma coisa muito acertada. A gente pegou um momento em que Portugal estava num boom muito grande, né, dessa ascensão no turismo. E eu sempre conto isso, inclusive, para os clientes, que a coisa de 10, 12 anos atrás, a gente não via assim, nem de longe o volume de visitantes que a gente vê hoje em Portugal. Então, acho que foi um momento, assim, coincidentemente, muito vantajoso pegar esse boom e sair até, assim, de certa forma, na frente nessa recepção aos brasileiros aqui em Portugal. Eu costumo dizer para as pessoas que Portugal não era notícia no Brasil. Não. Há uns 10 anos, 15 anos atrás, não se tinha notícia do que estava acontecendo em Portugal. E de uns 5 anos para cá, mais ou menos, até menos talvez, todos os grandes jornais brasileiros passaram a ter pelo menos uma coluna falando sobre Portugal. Todos. Correio Brasiliense, Concordo. Globo, todos os principais jornais, digamos impressos, mas agora Sim. digitais, eles passaram a ter uma coluna porque Portugal virou notícia no Brasil. E agora, todo dia, a gente está ouvindo alguma coisa, está falando alguma coisa a respeito de Portugal. Né? A gente tinha meio que um distanciamento, né? Curioso, né, até, né, que se criava uma rejeição, uma besteira, né? Uma rejeição a Portugal,
Mas hoje se fala diariamente sobre Portugal, agora tem esses memes aí, essas brincadeiras de um lado e do outro, Muito né? engraçado. Pessoal falando de Aí, Guiana brasileira, aquela coisa é, toda, né? E agora o pessoal já tem a Revolução Portuguesa, né? já tem Que o pessoal, a réplica. a réplica, que agora a gente é a Groenlândia portuguesa, né? O Brasil é... Exatamente. Não, e é engraçado, né? Eu que já frequento Portugal há bastante tempo, os portugueses, há muito tempo, já consumiam bastante a cultura brasileira, né? Sim. É muito comum, desde a década de 80, eles assistirem filmes, novelas, artistas relacionados à cena musical também sempre foram muito presentes aqui, mas é legal ver que isso também agora, pela quantidade de brasileiros vivendo aqui, isso está se invertendo um pouquinho, e o brasileiro cada vez mais vem consumindo a cultura portuguesa. Já temos, inclusive, atores portugueses atuando na TV brasileira. Então, eu acho que essa dinâmica é muito bacana. Até essa questão do meme, Uhum. alguns podem ficar ofendidos, mas é uma brincadeira, né? Conecta, E, né? e conecta, é isso. Eu acho que estreita os laços ainda mais, né? Sim. Essa questão dessa polêmica aí. Traz uma aproximação, né? É A verdade. brincadeira, quando ela diverte, né? Não quando ela ofende, É, naturalmente, mas quando ela diverte, ela aproxima. No final, ela faz grandes amigos, né? Você só brinca com sim, quem é teu amigo, né? exatamente. Então, E é eu vejo interessante. os criadores de conteúdo daqui, eles estão fazendo piada com isso. Isso é muito legal, Aham. sabe? Meio que fingindo um pouco de revolta, mas Sorridade. ao mesmo tempo entrando na brincadeira. Então é legal, eu gosto. É. E agora com esse apagão doido que teve aí em Portugal, né? O pessoal já falou, Gente, ah, que. foi para a administração do Brasil, começou a ter apagão em Portugal. Isso foi uma loucura, foi um susto, ninguém entendeu muito bem, né? Eu estava no meio de um city tour com um casal de brasileiros e no Castelo de São Jorge, né, aqui em Lisboa, e acabou a luz no castelo, mas tudo bem, é aberto e tal. E quando eu desci para o centro histórico, eu comecei a ver os elétricos, que são os bondes, parados, né? E eu assim, gente, o que está acontecendo? E aí comecei a pesquisar, enfim, o city tour rolou, o casal era super bacana, mas Uhum. até voltar a gente ficou apreensivo. Foi estranho. Eu tive sensações de pré-apocalipse, sabe? Hum. Por causa do comportamento das pessoas, foi algo estranho. Estranho. Foi. Mas uma Supermercado. coisa assim, mas eu, por exemplo, no momento que eu vi filas de supermercado e tudo mais, isso me preocupou. Mas quando eu Uhum. cheguei em casa, encontrei meus filhos e a gente começou a se imaginar que eles nunca tinham vivido. Vamos pegar vela, agora vamos preparar a lanterna, agora vamos Uhum. fazer... E eles entrando num clima. E aqui eu moro ao lado de uma igreja que tem um parque infantil. E aí eu e minha esposa decidimos, vamos para o parque com eles. O parque estava abarrotado de gente, crianças. Então foi um clima muito legal, sabe? Sim. E num horário que não costuma ter. Então, assim, depois que passou E esse assim, o primeiro dia estava momento, bom, né? O tempo estava bom, não né? estava quente. Os dias estão longos agora, né? Porque tá É, pré-verão aí, então deu para alargar um pouco mais, né? Mas deu. foi interessante assim a experiência, Foi né? intenso. Foi tenso e intenso, né? É Porque verdade. o pior foi que há um mês atrás a União Europeia estava mandando aviso de que poderia acabar a luz para se preparar para 3 dias. Então, o Então, psicológico foi lá embaixo, né? e a gente até ficou meio nessa teoria da conspiração, porque assim, é muita coincidência, né? Coisa de É, semanas atrás. Ah, não, é bom ter um kit, é bom ter não sei o quê. Do nada acontece isso. A verdade é que tem coisa que a gente não vai saber nunca. nunca, nunca, nunca. É, Foi estranho foi. Foi e esquisito. ficou a experiência. Eu fui ao mercado, né? Quando eu vi a coisa acontecendo, eu falei para minha esposa assim: tá estranho. Eu estava em casa, eu falei: tá estranho. Falei: ó, se não voltar, eu vou para a escola buscar já os meus filhos. Eles estudam Eu fiz integral, né? isso. Eu vou. Aí, olha só que coisa, né? Eu fui. Quando eu fui, tinha um indiano que é pai de uma amiguinha do meu filho pequeno, estuda com ele. Quando eu Aham. olhei aquele indiano, eu falei assim: ai meu Deus, porque ele foi buscar a filha antes de eu buscar o meu filho. Por que eu estou falando aqui o indiano? Todo mundo vai entender. A Índia, ela está algumas horas na nossa frente. E a Índia é um centro de tecnologia. E eu falei, cara, tinha gente já falando de cyberataque. É. Quando eu vi esse pai tirando a filha da escola antes do horário, eu falei, ferrou. Ele tem alguma Ele já informação sabe, aí. ele já sabe, porque ele está horas na nossa frente com a informação, porque É pode estar verdade. vindo alguma coisa Índia, porque quando a gente tem um problema desse, você pensa
em tese, você pensa nos inimigos. A Índia não é. Mas você pensa em Rússia. Eu falei, cara, guerra tarifária da China com os Estados Unidos. Aí a cabeça vai. A cabeça já começa. Uma Começa, coisa que porque nunca tinha motivo não falta. acontecido. É Motivo. verdade. E fora o seguinte, a gente está na semana, né? A gente está gravando aqui, hoje a gente está gravando dia 30 de abril. A gente está gravando com menos de uma semana, ou perto de uma semana do falecimento do Papa, e que todos os líderes mundiais estavam na Europa. Exatamente. Então, assim, foi um monte de coisa que estava, assim, E com a notícia que tinha afetado a Itália também, e a Espanha, as coisas começaram a surgir. As coisas que estavam falando era de... O que chegou para mim era de coisa de 15 países sendo afetados. Eu falei, ferrou, cara. É guerra, é tipo... E outro detalhe, eu tô em Braga, né? A gente olhava para o céu, a gente via aquelas fumaças de avião, né? Sem coordenação, no sentido de que os aviões estão retornando. Sim. Cara, foi muito estranho. Foi muito estranho. E assim, o mais grave, acho que nem todo mundo sabe disso, a gente fala muito da questão da eletricidade, mas a gente ficou completamente sem comunicações. Não tinha internet, não tinha celular para ligar, não tinha nada. Eu não tenho telefone fixo na minha casa, por exemplo. Então, assim, eu fiquei incomunicável. Exatamente. Eu tive vários seguidores mandando mensagem, entra essa questão de chegar rápido a notícia no Brasil, né? Na hora que voltou a minha internet, 10h30 da noite, eu tinha, sei lá, umas 40, 50 mensagens no direct, pessoal, Rafa, dá notícia, Rafa, tô preocupado. Então, eu tava no mercado, aí olha só que loucura. Tava no mercado, Mercadona aqui de Braga. Os funcionários estavam, assim, de forma sincronizada, tirando todos os laticínios, mudando as prateleiras, as gôndolas. E colocando água, colocando pão de forma. Eu falei assim, ferrou, cara. Porque, assim, botando tudo para frente para ser o automático. Eles estavam trocando. É como se, assim, existisse um padrão, como um teste de incêndio, sabe? Tem um comportamento que você tem que fazer. Tinha um padrão, como se fosse um padrão de guerra. Tipo, coloca coisas não perecíveis, tira as perecíveis, coloca as não perecíveis, porque o pessoal vai precisar disso. Estão jogando pão de forma, água, enlatado. Imagina uma gôndola que era de carne virando de outra coisa na tua frente. Você não acha que foi um bom treinamento isso? Cara, foi um bom treinamento. Eu acho, de verdade, eu nunca precisei. Eu cheguei aqui, minha esposa estava com uma mala pronta, com documentos, algum valor em dinheiro dentro já. A água, eu falei, é isso. Eu peguei um kit de primeiros socorros. E fora o seguinte, tá? Um exemplo, eu tava com o carro, beleza, o portão da garagem do meu prédio tinha dado problema semana passada, só que ele deu problema em cima, ele travou em cima. Se ele tivesse travado embaixo, eu tava sem carro, tava preso. Porque é elétrico. É verdade. Se a minha casa, né, fosse com aquela digital ou senha, eu tava preso, não ia entrar em casa. Sim, e isso mostra o nosso nível de dependência também da gente. Eu tive amigo meu me mandou mensagem, eu recebi, mas não consegui responder, falando, Rafa, você tem algum dinheiro físico? Eu só tô com cartão, sabe? Eu falei, passa aqui em casa, eu te dou, sabe? Porque foi louco. Louco. Muito louco. Foi uma experiência mas sobrevivemos. Sobrevivemos. Exatamente. E aí, agora, pra gente até trocar de assunto, mas que tá muito em voga o que aconteceu, ninguém sabe o que foi. Não. Os caras falam que pode acontecer de novo. E assustador. Loucura. Minha mochila tá pronta ali do lado da porta ainda. Eu tô cheio de galão de água escondido pela casa. Virou ouro. Virou. Mas bom, vamos lá. Você, então, chegou em Portugal em 2019. Você, poxa, 2019. No ramo do turismo, você passou pela pandemia já estando aqui. Como é que foi esse desafio para você? Foi exatamente um ano depois de eu ter chegado aqui. Porque o que acontece? A empresa, na verdade, já funcionava quase 2 anos antes da minha chegada. E aí, quando eu vim, eu já vim trabalhando direto com turismo. E aí funcionou bem durante esse primeiro ano. Eu abri essa base em Lisboa, já vi uma base no Porto. E aí, do nada, o mundo fecha, né? Então, assim, foram praticamente 2 anos sem turismo. E aí muita gente pergunta, Rafa, você morreu de fome? Não sei o que. Eu falo assim, gente, brasileiro, nós somos uma raça que, assim, não tem tanto ruim, né? E assim, o negócio da estética, da beleza, é uma coisa que não há crise, é impressionante.
A gente deu até um upgrade no negócio da minha esposa, nesse período que os valores de rendas, de salas e tudo mais diminuíram. Então a gente aproveitou, foi uma oportunidade para, enfim, para ampliar, enfim, foi muito bom. Claro que ganhamos menos dinheiro, isso é óbvio. Uma das pernas da nossa empresa ficou paralisada, mas ao mesmo tempo, eu não sei se você já estava aqui. Não, cheguei em janeiro de 23. 23. Então, o que acontece aqui, por mais que houvesse problemas, a gente teve uma sensação muito de ser cuidado. O governo tomou medidas muito rápidas. Primeiro de bloqueio com outros países para evitar a contaminação na primeira onda e tal, e medidas do tipo suspender todos os financiamentos, quem não tivesse condição de pagar aluguéis, estava tudo bem, isso seria renegociado depois. Então foram medidas que te deram tá tudo bem, posso respirar, sabe? E ao mesmo tempo a gente fez coisas para ter uma vida também. A gente criou um Instagram de venda de comida, de pão de queijo, não sei o quê. Então a gente teve momentos muito felizes, a família junta, cozinhando e tudo mais. E aí veio a gravidez da minha filha, né, no meio da pandemia, assim, da Madalena. Então eu tive muito tempo para estar com o Theo. Então, por mais que a gente ganhasse menos dinheiro, mas foi também um período feliz para a gente aqui. Sim. Então isso foi bacana. Legal. É uma capacidade de se adaptar, né? É o que você Total, bem disse, né? A gente tem brasileiro em Gaza e na Groenlândia, né? E eu estava esses dias conversando com um português a respeito disso. Eu falei, a gente está tão acostumado a crises no Brasil que a gente tem que se virar o tempo inteiro. Sim. A gente tem que se adaptar o tempo inteiro. A gente tem no Brasil, né, um mercado consumidor que é muito consumista, isso é positivo, só que ao mesmo tempo também é um mercado consumidor muito crítico, né? Ele até agressivo, né? Até, Verdade. digamos, ofensivo, de certa forma, né? Que no sentido de Sim. se você não se ajusta, você é Você é destruído. engolido. Você é destruído. Engolido. É verdade. E aqui não. Aqui o pessoal você não, fica 10 dias sem te responder, não tá nem aí, né? Gerente de banco não te responde, inclusive, vou até dar o nome da minha gerente aqui que não responde. Assim. Mas então, isso daí é uma coisa que me conforta, porque quando eu cheguei aqui, você não tinha uma resposta. Cara, você quer um crédito no banco, uma coisa que no Brasil, cara, só falta estender um tapete para você. Aqui não. Ah, não, agora não dá para ver isso, não. É assim, sabe? Terrível, é terrível. É bem E isso. é uma oportunidade. É uma oportunidade que a gente tem, Sim. né? Enquanto por ter essa visão diferente, essa visão de fora, eu falo pro pessoal assim, né? Eu falo, o brasileiro está acostumado a correr na areia, né? Quando ele corre em um piso melhor, ele sai na frente. Porque ele sabe se adaptar, né? Ele sabe. Exatamente. Ele tem essa capacidade de sobrevivência. Capacidade. Total. Exatamente. E você imagina, eu, na minha carreira como professor no Brasil, eu me aprofundei, né, em zonas de conflito no Rio de Janeiro, trabalhava nos lugares mais tensos que você possa imaginar, sabe? Fui diretor de escola dentro de comunidade no Rio de Janeiro, no turno da noite, enfrentei várias pedreiras dentro da minha profissão, mas ao mesmo tempo isso me deu uma capacidade de enfrentar e superar problemas que a pandemia foi um momento tenso, grave e tudo mais, mas de forma alguma abalou a gente aqui. Eu acho que a gente já vinha de um preparo muito grande pelas dificuldades que a gente tem no Brasil, e eu acho que a gente sai ainda mais fortalecido depois dela, como a gente sai fortalecido depois de uma crise dessa de energia, mesmo sendo um dia, a gente fala, somos capazes. Eu acho que somos bem assim. Não, foi plano de guerra mesmo. Eu falei isso para minha esposa, falei assim, ó, é guerra, modo de guerra. Então é tudo rápido, tudo. Aí, tipo, ó, eu me lembro de ter falado assim, ó, eu vou buscar as crianças, você vai pro mercado. Porque aí eu ainda falei isso para ela, as pessoas ainda não. Do apagão, né? Falando do apagão. As pessoas ainda não entenderam o que está acontecendo. Então, eu falei, vamos agir rápido. Quando ela bateu lá no mercado e o mercado já estava fechando, eu falei, ferrou. Aí o que eu falei para ela imediatamente? Vai para o pequeno. Vai para a padaria. Porque a padaria não tem sistema pesadão de mercado. Então eles vão te vender. Fluxo menor, dinheiro na mão. Menor, dinheiro em espécie, não sei o quê. Eu falei, vai para o pequeno. Água, a primeira coisa é água. Aqui igual. Porque água, aí vamos comprar pão, não sei o quê. Depois vamos para outro mercado. Aí fomos no mercado. Aí eu me lembro que eu falei assim, ó, vamos passar uma primeira compra de urgências.
enlatados, não sei o que, mais água. Vamos passar. Eu passei a primeira compra, falei, já vamos pagar logo, porque pode parar de funcionar o sistema A gente ficar eletrônico sem de nada. pagamento. Aí eu falei, vamos passar o primeiro carrinho. Passei pelo carrinho. Aí eu já fiquei mais tranquilo. Eu falei, vou botar o primeiro carrinho no carro, fica aqui, já faz uma segunda compra. De outro tipo. Pô, foi guerra. Mano. Pô, sagacidade pura também, não sei. Foi. E pensando no Apocalipse, falando, Jesus, vem, me perdoa. Não, não, eu vi a importância das relações. Eu fiquei tenso, porque eu vindo para casa, peguei as crianças, deixei as crianças com a minha esposa em casa e fui para essa função. E aí, assim, nada aberto, a senhora indiana que tem a lojinha aqui do lado de casa, eu já fui nela, falei, água, como é que tá? Ela, acabou, mas calma aí. Ela veio com o engradadinho que ela tinha separado, não, esse aqui eu dou para você. Eu falei, ó, obrigado. Então, como é legal a gente ter essas relações, sabe? A gente tem muita amizade com o pessoal aqui na rua. E no momento de crise, todo mundo se ajuda. Eu acho isso lindo, acho bem legal. Interessante demais. Experiência assustadora, mas legal. E passando ali o período de pandemia, aí veio o boom, né? Porque Portugal passou a ser o alvo né, de brasileiros e de outras pessoas, aí o teu negócio decolou de vez. Criou-se um gargalo também, na verdade, né? Eu lembro que foi numa quarta ou numa quinta-feira, em setembro de 21, quando saiu o despacho do governo autorizando a entrada de turistas brasileiros. E aí, quando eu vi essa notícia, eu pensei assim, estamos em setembro? Beleza, até maio, junho, vai aumentar o fluxo, vai ficar legal. No mesmo dia, eu recebi 4 ligações para o dia seguinte. Porque era gente que estava com passagem e pacote já pagos desde o início da pandemia, isso se acumulou, e o pessoal para o dia seguinte já veio para Portugal. Então foi assim, um non-stop, sabe? Então, desse dia seguinte em diante, a coisa fluiu, e em todos os sentidos, inclusive nas redes sociais, a gente começou a ter um crescimento bem grande do pessoal se interessando cada vez mais por Portugal. E foi legal acompanhar esse boom. Sim, muito bom, muito bom. Eu vim aqui em outubro de 21. Abriu em setembro. Aí. O presidente, o Marcelo, foi ao Brasil, né, acho que 199 anos, né? Foi. 199 anos da independência, em 7 de setembro. Foi isso mesmo. Assinou algumas coisas lá e abriu depois, logo em seguida, o espaço aéreo brasileiro, português, né, para receber voos do Brasil. E foi terrível, era de máscara. E aí, máscara, teste no nariz o tempo inteiro. Dava nervoso, cara. Aquilo horrível. E eu tenho minhas origens mouras aqui, né? Como a maioria dos portugueses, se me olhar de perfil, imagina esse nariz aqui com cotonete para chegar no fundo, era aqui, ó. Cara, que agonia. Horrível. Que agonia. Agonia. E aí vencemos aquele período ali também. Eu vim, né, em 21, vim em 22, e aí em 23, minha esposa, a gente fez, né, cidadania do meu sogro, da minha esposa, meus filhos, todos são portugueses agora também. E aí em janeiro de 2023, aí a gente veio, e já viemos direto para Braga, né? Bom, eu cheguei a pensar em Lisboa, pensar no Porto, gosto muito do Porto também, mas me apaixonei por Braga. E como eu sou natural do Rio de Janeiro, eu sou natural do Rio de Janeiro, como você. Morei em São Paulo. Eu falei, não quero mais capital, grande capital. Eu quero um pouquinho mais afastado. E eu super entendo você, Braga, eu acho incrível, tanto Braga quanto Guimarães. Eu sou apaixonado pelas duas cidades. Minha esposa só foi conhecer as duas cidades há coisa de um mês atrás. Ela chegou em Braga, ela já falou assim, pô, moraria aqui. Uhum. E ela chegou em Guimarães e ela falou, quero morar aqui, sabe? É realmente incrível, eu gosto muito das duas cidades. Sim, eu tô sempre no Porto, né, e também, naturalmente, vou a Lisboa, mas o que eu pensei? Eu pensei assim, Portugal, pelo fato de ser um país menor, né, dependendo daquilo que você faz, naturalmente, você consegue acessar esses locais pontualmente. Sim. Eu não necessariamente não preciso estar todos os dias, no meu caso, né, no Porto ou em Lisboa. Então, ainda que eu precise ir, 40 minutos, vou e volto, resolvo e acabou. Exatamente. E a vida cotidiana, o trânsito diário, eu brinco com o pessoal, falo que eu tô a 10 minutos de tudo, né? Verdade. Então, eu resolvo a minha vida muito rápido. Isso sobra tempo para você fazer um ginásio, né, como eles chamam aqui, para você fazer um inglês, para você fazer uma outra coisa, né? Então, aquele tempo que a gente perde de trânsito, isso se torna um tempo útil, né?
você tocou num ponto que eu acho que é fundamental. Quem vem do Rio, São Paulo e vem viver aqui, a gente valoriza tempo. Você chega um momento da sua vida e que você até pesa assim, ganhar um pouco mais de dinheiro ou ter tempo? Você fala, ter tempo, sabe? Porque eu acho que essa coisa de a gente ter o básico para viver com dignidade aqui, até oferecido pelo governo, isso permite a gente priorizar tempo. Então, eu acho É. isso demais. Eu prefiro, de repente, abrir mão de fazer um roteiro e passar para um parceiro no fim de semana para poder estar com meus filhos, por exemplo, sabe? Uhum. E eu acho isso demais. E você tocou nesse ponto, eu achei bem legal. Eu achei muito curioso isso quando, no meu primeiro ano em Portugal, em 23, eu vi no período ali de agosto, setembro, que normalmente é o período de férias, Sim. restaurante fechado falando, tô de férias. Férias. Sorveteria fecha no verão. Impensável isso no Brasil, É. impensável. Não, aqui no Brasil você bota alguém para trabalhar e tocar seu negócio. Aqui não, fechado para férias. Ninguém trabalha. Ninguém trabalha. É, não Impensável isso no interessa. Brasil. Não interessa, eu não vou ganhar dinheiro com o meu negócio durante 15 dias, um mês. Tá fechado. E Isso é fantástico, assim, eu acho no fantástico. sentido de mentalidade, né? É, Alguém vai criticar, vai, naturalmente, né? vai. O Mas para pessoal de São efeitos Paulo de, critica muito aqui. para Eu vejo isso. mentalidade, porque aí no final a gente não entende por que os caras vivem 90 anos e a gente vive 70, né? E mesmo nas maiores cidades, você falou de Lisboa, do Porto, se você for ver o ritmo em que a vida acontece, é completamente diferente de Rio e São Paulo. É um É, ritmo mais lento, as pessoas não estão correndo, é. sabe? As pessoas estão caminhando, estão se Uhum, cumprimentando. Pô, eu dou bom dia, boa tarde, boa noite na rua e todo mundo, sabe? é. Tranquilo. No Rio, não, é cada um por si, aquela loucura, e tem ônibus atrasado, metrô atrasado. Então, assim, eu vejo muito essa diferença de ritmo aqui. A velocidade com que come, né? A velocidade. Exato, ponto, definiu. A velocidade Exatamente. como almoça, né? Eu tenho esse problema, sempre tive. Eu como muito rápido, isso faz mal para a saúde, inclusive. Eu sempre, né? Porque eu sempre tive uma vida acelerada, né? Aham. Então, hoje eu tenho dificuldade. E é legal essa questão. Pode parecer besteira, mas você vai num restaurante, você tem a entrada, Sim. vai ser a entrada. Enquanto não acabar a entrada, não vai trazer prato Não vem o principal que a gente prato, não. espera. Quanto tempo vai durar isso aí? E, E, e e, vai, e e são vai. hábitos. Até É, assim, você escolhe a comida. No Brasil, normalmente o cardápio fica ali, que você pode querer pedir. Eles tiram o cardápio, é, foquem na comida. é. É E tem bem, uma bem outra coisa que eu interessante. achei fantástica também sobre o comportamento, né? Não É. tem celular na mesa. Não, Sem celular na mesa. sem celular, Conversa, sem celular. É conversa. isso. É como, não sei se você já foi a um show de fado, Não, e, nunca e foi. no fado, fado é música tradicional portuguesa, Aham, né? sim, sim. E no momento que o artista vai se apresentar, você não pode nem ter o barulho do talher no prato. É o respeito absoluto, atenção no artista, respeito pelo artista. E aí tem brasileiro, eu entendo que estranho, porque a hora da mesa é a hora da resenha, né? Então o brasileiro gosta de conversar, não sei o quê. Aham, E eu conheço vários que já tomaram, ó, aquele aham. pito português clássico. Não, no Brasil, o músico de restaurante ele é um fantasma, né? Ele inexiste, né? Sim, Ninguém percebe o cara, né? ele As faz pessoas uma estão figuração. aqui, e até reclamam de pagar por causa Sim, disso. sim, sim. Coitado dos artistas brasileiros, coitados. Verdade, verdade. Rafael, muito legal, muito legal. Você comentou também a respeito da sua esposa, né, do ramo da Sim, estética, como influencia, né, positivamente a mulher brasileira, a mulher portuguesa, né, em relação à sim, parte muito. estética, né? Incrível. Muito. Eu acho que o Rio de Janeiro, principalmente, é muito vitrine para cá. Então, hoje Aham, você já vê boa parte dos portugueses e portuguesas com aquela coisa do culto ao corpo, uhum, de querer estar com. Eu não digo nem pela beleza, eu falo até muito pela saúde também, eles sim. prezam muito pela saúde. A minha esposa até fala que as portuguesas cuidam muito mais do corpo do que com a estética facial, por exemplo. Aham, aham, Tá? E que as clientes dela de facial, a maioria são brasileiras. sim. Mas existe essa preocupação em ter um corpo saudável. Aham, E isso é muita influência, acho que, daquela vibe Rio de Janeiro, sabe? sim, sim. E tem a questão do ginásio, né, como eles chamam aqui, né, que é a academia. É, Tem sido cada vez mais procurado pelos portugueses, né? sim, E isso é uma bastante. influência brasileira também, né? O Brasil está muito consolidado.
Uma coisa que a gente percebe aqui é que da unha à cirurgia plástica, dentistas, os portugueses procuram brasileiros como É, referência, assim. é, E eu acho isso interessante. é. Barbeiro é tudo brasileiro. Aqui é Todos Braga, eu tô brasileiros. em Braga também, né? Braga tem É. brasileiro pra caramba, Não, né? mas aqui tem muitos também, muitos. Eu tenho 2 barbeiros aqui, tá, que são meus Aham. queridos, se me assistirem, beijo para vocês. Um é o Ricardo, ele é português, enfim, daqui do bairro, e o outro é o Pedro, sabe, que é um menino de Minas, maravilhoso também, tem a barbearia dele aqui em Belém, beijo para vocês. Show, show. Vão E assistir. você tá em Belém, né? Aí Sim, a gente já vai aproveitar para tirar uma dúvida que é muito comum. sim. Pastelzinho de Belém é em Belém, o resto é pastel de Em nata. Belém, o resto é pastel de nada. Se você chegar no pastel de Belém, chegar para um garçom, principalmente mais antigos, e falar assim: com licença, me vê um pastel de nata. Ele vai fazer uma cara de propósito, de arrogância, assim. Aqui não vendemos pastéis de nata. É o barato. Eu gosto muito do pastel de Belém, tenho muito carinho pelo pessoal que trabalha lá, são muito atenciosos. E o pessoal pergunta: Rafael, é o melhor? Eu falo assim: tem outros que para mim ficam no mesmo nível em relação à qualidade. Mas eu acho que ele tem um detalhe ali, pelo fluxo que sai, porque é um ponto turístico, ele Sim. está sempre padronizado. Tá quentinho, tá crocante, tá homogêneo. Então, ele está sempre nesse padrão recém saído do forno. Então, o pastel de Belém É, não é exatamente. corporativismo, não. Eu ainda não fui ainda, já fui na Torre e tal, Torre de Belém, Aham. que é muito famosa também, né? Mas não parei ali para comer o pastel de Belém, efetivamente. Aqui em cima, né, no Pronto. norte, como eles falam, Então, é nata, posso fazer o né? convite? Claro, com Então, quando certeza. você vier, você já está com o meu contato agora, você vem, vai ser um prazer. A gente vai junto Pô, lá, com vou te certeza. apresentar. Com Pastel de certeza. E Belém. aqui é nata. Nem se você falar É. pastel de Belém também, o pessoal te olha. O pessoal aqui, quando fala de Lisboa, fala assim, lá embaixo, só para tu ter uma noção. Rola uma rixa, né? Eu acho isso tão É, legal. Eu exatamente. Só gosto. para você ver como é que a coisa é, né? O norte está muito mais para voltado para a Galícia, para virar um outro país, do que É. ligado para Lisboa ali para baixo. E tem muita gente que não sabe, Portugal é um país muito pequeno, né? Mas o que eu acho muito legal é que tem muitos regionalismos. Então Sim, você vê muito. um sotaque diferente no norte em relação a Lisboa, e o que eu adoro, que é a gastronomia. Eu acho que é Puxa, o país onde se come melhor na Europa inteira. E é. apesar de ser pequeno, às vezes você sai meia hora de uma cidade para outra, o tempero é diferente, você tem outros pratos típicos. Então eu sempre brinco com meus clientes que uma das minhas funções é fazê-los ganhar de 1 a 1,5 kg por dia, de tanto comer. Poxa, e vai mesmo, e vai Ganha, mesmo. ganha, ganha. Eu gosto, gosto, É gosto muito muito. bom. Portugal é maravilhoso, é um povo bom, né? É um povo bom, é um clima bom, é bonito, né? Você tem de neve, né? A De neve à praias, praia. Isso, é, e- e na mesma semana você consegue pegar as duas coisas. Isso aconteceu comigo nos é, últimos 2 anos. Eu ia pra praia em Cascais com 30 graus e na semana seguinte, -5, -8 na Serra da Estrela. exatamente. É, Você tem a parte de aquele turismo que é mais voltado para a questão de trilhas, né? A questão com mais arvorismo e tal, né? sim, É, bastante. e você tem o turismo histórico também, porque, né, você tem muita coisa de Roma aqui, de influência de Roma aqui para o norte, por exemplo, Bastante. muito, né? Tem a influência árabe também, mais para o sul de Portugal Principalmente do também, meio para o sul, tem do meio para bastante. o sul, É, exatamente, região de e Leiria. é um país que eu falo que transborda cultura. Então, É, para quem. E até para para todos os gostos, quem gosta de um turismo mais ligado à natureza, tem assim, inúmeras opções. E essa parte de museus, monumentos, história, isso daí é riquíssimo. E a gente faz muitos roteiros também, fazendo link com a Espanha. Tem muitas cidades. Portugal, a parte dele terrestre, né? Completamente a fronteira com a Espanha. Então, de norte a sul, a gente tem pontos que a gente faz bate e volta. uhum. Então, eu tenho cliente que fala: Rafa, é sério que dá para ir para a Espanha? Eu mudo na hora, sempre adapto em tempo real os roteiros, né? Você quer Sim. agora para a Espanha? Pode, eu falei: agora, vamos embora. A gente vai, o pessoal dá o check na fronteira. Ó, Então, tem maneiraço. essa facilidade, é legal. Muito bom, muito bom. Eu tô aqui em Braga, eu tô a 1 hora, mais ou menos, de Vigo, Muito né? perto. Menos, naturalmente, da fronteira, né? Vigo é uma grande cidade. Sim. No período ali entre Natal e Ano Novo, né, de 24 para 25, eu fiz ali Vigo, não sei se é essa a ordem certa, mas é Pontevedra, Vigo, Compostela e Corunha.
Pô, perfeito. 2 horas e meia eu tô em Corunha, Aí, ó, de Braga, né? já tá fera aí no norte, hein? Vou Eu recrutar, sou hein? galego, né? Eu sou galego. Pô, legal. Ó, então, já aproveitando aqui, ó, compromisso gravado, mas ao vivo, em agosto a gente vai passar aí uma semana em Braga. E aí Pô, vamos marcar esse encontro aí. com Quero te conhecer certeza. pessoalmente, vai ser Com legal. certeza. Tá mais do que combinado. Tá mais do que Pô, combinado. Rafael, cara, você é muito gente boa. Parabéns pelo obrigado, teu você também, trabalho. cara. Tua história é muito legal, né? Valeu. Toda a tua jornada. Quero deixar esse espaço aqui para você colocar suas redes sociais, falar suas redes sociais, como o pessoal pode te seguir. Beleza. E com certeza está mais do que convidado para um próximo episódio. Pô, vai ser um prazer. Sempre que você quiser, escolher ó, a temática e a gente embarca aí. Adorei interagir com você. Quem quiser seguir, tá lá no Instagram, @dicas de Portugal. Se jogar Dicas de Portugal, já aparece. No TikTok, mesma coisa. E daqui a pouquinho vai estar saindo aí o YouTube. Na próxima conversa aí, se Deus quiser, a gente já vai estar passando no canal. Boa, maravilha. E esse podcast aqui já pode ser um primeiro conteúdo lá também do teu canal, com Com certeza. certeza, depois eu vou querer. Fechado. Maravilha. Rafael, parabéns mesmo. Prazer gigante. Agora a gente tem aí contato mais próximo. Estando por Beleza. aqui, só avisar. Eu estando por aí, com certeza também aviso. Na hora. E vamos trocar aí essas ideias. Essa questão dos roteiros é muito, muito legal. Porque tem muita gente que não conhece esse Portugal. Vai conhecer muitas das vezes É. Lisboa, Porto, né? Aquelas coisas mais, vamos dizer assim, comuns, né? Mais de cartilha, né? Mas Sim, tem um sim. Portugal muito maior para ser É. explorado e com certeza você faz isso, né? Com certeza, a gente tem roteiros secretos aí. Portugal ainda explora meio mal o próprio turismo e a gente trata disso aí para tirar da gaveta. Maravilha. Bom, pessoal, para você que assistiu esse episódio até o final, não se esquece de seguir lá o Rafael nas redes sociais dele. Também, claro, se inscreve aqui no nosso canal. Deixa o teu comentário aqui embaixo que a gente vai ter o maior prazer de te responder. E até o próximo. Tchau, pessoal. Grande abraço. Obrigado, Rafael. Tchau, Abraço. tchau. Falou, um abraço.